Meus amigos, minhas amigas, irmãos e irmãs do Facebook, do YouTube, eu quero saudar a todos vocês nessa quarta-feira com a paz do Senhor. Nós queremos dar continuidade ao nosso curso básico de teologia. Ainda que seja de forma bastante resumida, eu tenho certeza absoluta que tem servido de grande valia, tem sido muito proveitoso para as vidas de muitas pessoas. Esta semana nós estamos estudando Paracletologia, a doutrina do Espírito Santo. E nós queremos dar sequência em nosso estudo, como de costume, né? Nós vamos fazer a leitura de alguns tópicos e vamos estar comentando. Amém? Então, eu convido você a vir comigo, vamos entrar então no estudo da palavra do Senhor. Nos diz assim: para alguns, durante a Reforma Protestante no século XVI, pelo esforço de homens como Martim Lutero, o trabalho do Espírito Santo reviveu após 1000 anos de silêncio. Porém, a própria Reforma só não surtiu mais efeito porque muitos líderes da Reforma ainda defendiam essa desastrosa teoria cessacionista. Então, em primeiro lugar, é importante nós frisarmos aqui, meus irmãos, que do ano 500 ao ano de 1500, não é que o Espírito Santo tenha se calado 100%, mas devido à entrada da paganização dentro do cristianismo, então o que aconteceu foi que o Espírito Santo gradativamente ele foi se entristecendo, foi se afastando, certo? Mas, devido ao advento da Reforma Protestante no início do século XVI, houve então, graças a Deus, um reavivamento espiritual. O Espírito Santo começou a agir de forma sobrenatural mais uma vez através das vidas de homens como Martim Lutero, entre outros. E falando acerca da teoria cessacionista, né? Diz aqui que a Reforma Protestante ela só não surtiu mais efeito devido a essa desastrosa teoria cessacionista, que nós comentamos no dia de ontem, né? Que é a teoria que ensina que o batismo no Espírito Santo e a atualidade dos dons espirituais não ocorre, certo? Mas nos dias de hoje. Essa teoria ensina que com a morte dos apóstolos cessou, sobretudo, a atuação, a atualidade dos dons espirituais. E isto nós sabemos que não possui base bíblica, né? Atualmente, em pleno século XXI, graças a Deus por isso, os dons espirituais são atuantes no seio da igreja. Milhares e milhares de pessoas têm sido abençoadas através da atuação dos dons espirituais. Continuando. Mais adiante, por meio de grandes avivalistas como Jonathan Edwards, John Wesley, George Whitefield, Charles Finney, Moody, a grande atuação do Espírito Santo começou a reaparecer. Então, através das vidas desses heróis da fé, né, a atuação genuína, sobrenatural do Espírito Santo começou a reaparecer, certo? Deus estava, através do ministério, das vidas desses homens, Deus estava amadurecendo o mundo para um grande avivamento. E por volta do ano de 1900, o mundo todo começou a receber de novo o Espírito Santo, com as mesmas evidências ocorridas no dia de Pentecostes. Atos capítulo 2, né? Dos versículos 1 até o 4, ali o que aconteceu no dia de Pentecostes. Pois bem, meus irmãos, esse grande reavivamento, né, ele aconteceu sobretudo no ano de 1906, na rua Azusa, Los Angeles, Estados Unidos da América, onde irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que criam na atualidade do batismo no Espírito Santo, que criam
na atualidade dos dons espirituais. Se reuniram naquele prédio, ali nas cercanias da Rua Azusa, e começaram a buscar o Senhor. E começaram, muitos deles e delas, a serem batizados, a serem batizadas no Espírito Santo. Começaram a receber dons espirituais. E 2 missionários suecos, por nomes de Gunnar Wingre e Daniel Berg, ali estiveram. E eles creram na atualidade dos dons espirituais e no batismo no Espírito Santo. Foram enviados como missionários para o Brasil. Fundaram a primeira igreja pentecostal em solo brasileiro no ano de 1911, a saber, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E daí por diante, muitas outras igrejas pentecostais foram nascendo e hoje nós somos uma realidade em nosso país. Hoje, o cristianismo pentecostal, as igrejas de linha pentecostal, são as milhares e milhares em nossa nação. E nós louvamos a Deus por isso, porque eu digo particularmente, há 15 anos atrás, eu me converti ao Senhor Jesus Cristo. Estava com 7 meses de fé quando fui batizado no Espírito Santo. E por bondade de Deus, tenho recebido também alguns dons espirituais para usar em prol da obra do Senhor Deus, em prol da edificação do corpo de Cristo. Amém? Para nós finalizarmos então o estudo de hoje, queremos falar um pouco acerca dos dons espirituais, né? Nós temos ali uma lista dos dons espirituais, são 9, que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 7, 8, 9, 10 e 11, tá? Estes 9 dons do Espírito Santo, eles são divididos em 3 grupos de 3. O primeiro grupo é o grupo chamado dons de revelação. E quais são os dons que fazem parte deste primeiro grupo? Os dons de revelação. São eles: a palavra de sabedoria, a palavra do conhecimento e o discernimento de espíritos. O segundo grupo dos dons espirituais é o grupo chamado os dons de poder. Os dons de poder. E são eles: o dom da fé, os dons de curar e o dom de maravilhas. E o terceiro e último grupo dos dons espirituais é chamado dons vocais ou dons de elocução, certo? E esses dons, né, são eles: o dom de profecia, o dom de interpretação de línguas e o dom de variedade de línguas. Agora vem cá, irmão Valdecir, qual é o objetivo? Para que serve? Para que o Senhor Deus concede dons espirituais para os seus filhos e para as suas filhas? Olha só que interessante. Em primeiro lugar, os dons são talentos e habilidades dadas por Deus à sua igreja. Então, em primeiro lugar, os dons espirituais são talentos e habilidades dadas por Deus para a sua igreja, ou seja, para os seus filhos e para as suas filhas, para todos aqueles que professam fé em Cristo. Tá? E o objetivo, para que Deus concede esses dons para os seus filhos e para as suas filhas, para a igreja? Tá? O objetivo é de servir melhor aos santos. Então o objetivo é esse, é servir, né, melhor aos santos, é servir de bênção para a vida cristã, para as vidas dos nossos irmãos e irmãs em Cristo. Por exemplo, estamos em um culto, certo? E nós temos ali pessoas, irmãos, irmãs, amigos, amigas, certo? Que estão no culto. E daqui a pouco, entre essas pessoas, existem pessoas que estão enfermas. Existem pessoas em nosso meio ali que estão, por exemplo, com câncer, certo? Com algum tipo de enfermidade. Quando é
da vontade de Deus, isso é importante nós frisarmos, né? Não é segundo a vontade do ser humano, mas quando Deus assim o quer, Deus então usa um dos seus filhos, das suas filhas, através do dom, especificamente dentro desse exemplo aqui, através dos dons de cura ou através do dom de maravilhas, para que esse irmão, essa irmã, ore pelo enfermo, pela enferma, e quando assim Deus deseja, né, quer, essa pessoa é curada instantaneamente da sua enfermidade. Eu citei o exemplo ontem, no vídeo de ontem, né, da minha mãe, que foi curada de uma enfermidade letal, né? Ela tinha um câncer maligno, fora desenganada pela medicina em meados da década de 90, e ela foi num culto na cidade de Lajeado, cidade vizinha à cidade onde eu moro, Estrela, certo? E naquele culto, Deus usou uma serva do Senhor, primeiramente através do dom de profecia, e disse para ela que o Senhor Deus iria curá-la daquela chaga mortal, certo? E em segundo lugar, daria um presente para ela. E através da oração, da atuação do dom espiritual específico, né, os dons de cura, a minha mãe foi curada pelo Espírito Santo daquela moléstia, daquela chaga mortal, né, o câncer maligno, certo? E aproximadamente 2 anos depois, ela então recebeu o presente que a profecia também falou, né? Ela encontrou-se grávida do meu irmão caçula e olha só que interessante, né? Ela não podia mais ter filhos. Então você vê que o nosso Deus é um Deus de milagre. Você percebe através de um testemunho como esse que os dons do Espírito Santo são atuais. Deus, ele deseja operar milagres, prodígios e maravilhas no seio da igreja. Amém? Deus te abençoe. Eu quero deixar uma palavra profética para você no dia de hoje. Talvez você esteja passando por uma situação que para ti é impossível de ser solucionada. Mas a minha Bíblia, a Bíblia que você tem também no seu lar, nos ensina nos evangelhos que para Deus tudo é possível. Amém? A Bíblia diz que o próprio Cristo, né, antes de ascender ao céu, ele disse para os discípulos: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. O Deus eterno que fez todas as coisas, o universo, as galáxias, o sol, a lua, as estrelas, o planeta Terra e tudo que nela há. Imagina um poder infinito. Imagine você agora comigo, pensa comigo. O que é o teu problema para Deus? Para mim e para você, o nosso problema pode ser gigante, mas para Deus não é nada. Porque Ele tem todo o poder nos céus e na terra. E se for da vontade soberana dEle, eu e você crendo, Ele fará maravilhas na minha vida e na tua vida. Meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe. Eu deixo essa palavra para você no dia de hoje. Amém? Que o Senhor nosso Deus conceda a você e a tua família uma quarta-feira abençoada em nome do Senhor Jesus. Amém.